Olá, meu nome é Dr. Brian Adams e é incrível poder chegar até você neste vídeo com um ensinamento sobre cura. Na verdade, se eu fosse dar um título, eu diria Cura Explicada, porque eu quero trazer para você provas, pela palavra de Deus, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E nós realmente vamos analisar essa escritura, mas isso significa que ele é o grande. Eu não sou o grande, eu fui. Muitas pessoas, quando ensinam, ensinam como se fosse uma aula de história. Acho que foi a Misty Edwards que cantou uma música dizendo: "Eu não quero falar dele como se ele não estivesse na sala." Então, enquanto fazemos esse ensinamento, eu quero que você reconheça, vamos colocar dessa forma, eu quero que você reconheça que o Espírito Santo está presente, ele é onipresente, ele está aqui conosco. Quando dois ou três se reúnem, ali estou eu no meio deles. O Senhor disse, então eu creio que ele está aqui conosco. Vamos honrá-lo e vamos olhar para a sua palavra sobre cura. Se você está com sua Bíblia, abra comigo no livro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Aqui está falando sobre quando Jesus entrou no barco. Eles estavam indo para o outro lado e uma grande tempestade se levantou. Versículo 35. Vamos começar por aí. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, ele lhes disse: "Vamos passar para o outro lado." Agora, essa é uma palavra direta de Deus. Vamos atravessar para o outro lado? Agora, quando eles deixaram a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava, e outros barquinhos também o acompanhavam. E levantou-se um grande vendaval, e as ondas batiam no barco, de modo que ele já estava se enchendo de água. Mas ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o acordaram e lhe disseram: "Mestre, você não se importa que estamos perecendo?" Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Silêncio, acalme-se." E o vento cessou e fez-se grande bonança. Mas ele lhes disse: "Por que vocês estão com tanto medo? Como é que vocês não têm fé?" E eles ficaram tomados de grande temor e diziam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Não é incrível? Ele não tinha autoridade apenas sobre doenças e enfermidades, mas também sobre os ventos, sobre o mar, sobre tudo. Bem, não houve nada que não tenha sido criado por ele, e por meio dele, o Verbo se fez carne. Você sabe, em muitos círculos de igrejas de fé, o sobrenatural não é algo natural. Não é comum ver milagres, sinais e maravilhas. É quase falado como algo do passado, como se fosse uma lição de história. Mas muitos caíram no que eu chamo de doutrina demoníaca chamada cessacionismo. Um ensinamento cessacionista que igrejas denominacionais pregam, que veio do século IV, de um homem chamado Santo Agostinho. E aqui está o que eles ensinavam. Eles ensinavam que quando a Bíblia foi canonizada, e alguns dizem que quando morreu o último dos apóstolos, o poder da igreja do primeiro século foi retirado, que esse poder só existiu para o nascimento da igreja. Mas vou te dizer uma coisa, não é nisso que eu acredito. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Tenho certeza de que você já ouviu essa passagem. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Essa passagem me anima. Bom, então ele é o rei. Então, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, é isso que significa. Se o rei não mudou, então o reino também não mudou. Se ele curava, então ele vai curar. O que era pecado naquela época continua sendo pecado hoje. Ele não é o grande e eu fui. Ele é o grande e eu sou. Sabe, havia um cavalheiro, um dos generais de Deus. O nome dele era F. F. Bosworth. Ele tinha um ditado que dizia: "A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida." Então, hoje, neste ensinamento, eu quero tornar a vontade de Deus conhecida para você. Sabe, quando aquele leproso encontrou Jesus, ele estava descendo depois de pregar o Sermão da Montanha. Ele disse: "Eu sei que o Senhor pode, se quiser." Jesus disse: "Eu quero." E essa palavra, na verdade, se traduz como "eu desejo." A palavra querer é desejo. Jesus diz: "Eu desejo te curar." Agora, cara, a última coisa que alguém faria no mundo, você não podia tocar em um morto. Você ficaria impuro. Definitivamente, você não podia tocar em um leproso. Mas o que ele fez? Ele estendeu a mão e o tocou. Porque, veja, há algo diferente nesse homem chamado Jesus. O que era diferente nele naquela época continua sendo diferente nele hoje. Doença e enfermidade. Tudo deve se curvar diante de Cristo. Então, F. F. Bosworth disse: "A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida." Então, se você se encontrou, talvez, como esses discípulos, em um barco de dúvida, desespero, doença, enfermidade, e você também estava perguntando a Jesus: "Você não se importa que eu esteja perecendo?"
Sabe, eu sempre tento dizer para as pessoas: não espere sua casa pegar fogo para cavar um poço, o que simplesmente significa não espere ficar doente para começar a ler as escrituras sobre cura, ou ficar sem dinheiro para procurar as escrituras sobre finança. Aprofunde-se nisso enquanto você está saudável, aprofunde-se nisso enquanto você está abençoado e aprenda o que a palavra diz sobre isso. Então, não seja apenas um ouvinte da palavra, mas, meu amigo, seja um praticante da palavra. Então, como eu disse, talvez você tenha recebido um diagnóstico. Você está com artrite, bursite, fibromialgia. Talvez você tenha algum tipo de distúrbio sanguíneo, distúrbio nervoso, algum tipo de câncer. Não importa qual seja o seu diagnóstico, eu quero te dizer que Jesus Cristo é maior. Deixe que sua fé em Deus seja maior do que é na doença ou enfermidade. Então, sabe, talvez como os discípulos, você não tenha fé para o seu milagre. Você pensa, uau, eu nunca fiquei realmente doente antes. Sabe, no final de Mateus, acredito que é Mateus, capítulo 28, eles encontraram Jesus depois da ressurreição dele. Ele já tinha dito antes para eles: agora me encontrem nas colinas da Galileia. Agora, eu já estive nas colinas da Galileia. É lindo lá, muitas vezes. Mas quando eles o encontraram lá, diz que eles o adoraram. Mas também diz que alguns duvidaram. Agora, esses eram os discípulos dele. Talvez você seja um adorador de Deus. Talvez você seja um crente forte, mas nunca precisou lutar pela fé, pela cura. Então, sabe, como o F. Bosworth disse, a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Então, hoje, neste ensinamento, eu quero tornar conhecida para você qual é a vontade de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Junte-se a mim, meus amigos, nessa jornada pelo reino sobrenatural do reino de Deus, que é explicado e pode ser encontrado nas páginas da Bíblia. Vamos responder essa pergunta. Deus quer que eu seja curado? Se formos ao livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus, falando sobre ele, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 15. Nós olhamos para esse filho e vemos aquele Deus que não podia ser visto. Bom, agora vou ler na versão A Mensagem. Nós olhamos para esse filho e vemos o propósito original de Deus em tudo que foi criado. Então vemos que ele é a imagem visível do Deus invisível. O que vemos ele fazer é o que veríamos o Pai fazer. João capítulo 6, versículo 38. Pois eu desci do céu. Agora, presta atenção. É isso que Jesus está dizendo. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus, se não fosse a vontade de Deus curar, 70% do ministério de Jesus, depois que ele recebeu o Espírito Santo e começou a fazer sinais e maravilhas, 70% do que ele fazia era expulsar demônios e curar os infernos. Sabe o que isso me diz? Essa escritura aqui em João capítulo 6, versículo 38. Se 70% do que ele fez, ele disse, isso não é a minha vontade, eu só faço o que aquele que me enviou, sendo o Pai, faz. Essa é a vontade dele. Isso significa que é a vontade de Deus. Bem aqui, eu nem preciso ir mais longe para mim. Isso já resolve tudo. Bem aqui, é a vontade de Deus curar. Agora vamos olhar para outra escritura que está no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Então vemos em João 10,10 que diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Na parte B dessa escritura, Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, não sei você, mas vida em abundância não soa como doença, enfermidade ou pobreza, nem mesmo instabilidade mental. Porque ele realmente diz em uma escritura, eu não te dei o espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Cara, eu estou reivindicando essa mente sã. Eu me recuso a enlouquecer. Não me importa se foi assim. Meus ancestrais tinham problemas de instabilidade mental e doença. Minha mãe tinha um marca-passo, mas eu permito que Deus dite o meu ritmo. Não o médico ou minha mãe. Eu não vou andar com os demônios dos meus parentes. Eu vou ser livre e limpo, redimido e lavado pelo sangue. Deixa eu ler de novo Atos 10, 38. Eu amo essa escritura. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, que andou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo. Aí ele continua dizendo, porque Deus estava com ele. Então não foi como se Jesus tivesse saído por aí fazendo o que queria.
Deus estava com ele. Ele disse: Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, que é o Pai. Então Jesus chegou de Nazaré. Agora eu vou te dar a tradução da mensagem disso. Atos 10, 38. Então Jesus chegou de Nazaré, ungido por Deus com o Espírito Santo, pronto para agir. É isso mesmo, ele não era passivo, ele estava no ataque. Ele queria libertar as pessoas, pronto para agir. Ele percorreu o país, ajudando as pessoas e curando todos que estavam oprimidos pelo diabo. Ele conseguiu fazer tudo isso porque Deus estava com ele. Você está sentindo, você está em um barco se enchendo de enfermidades, doenças, artrite, instabilidade mental, fibromialgia, cegueira, surdez. Não importa o que seja, você sente como se o Senhor não se importasse. E talvez você sinta isso porque parece que suas orações não estão sendo respondidas. Você já recebeu oração, orou por si mesmo e ainda assim não foi curado. Jesus disse que se você crê e não duvidar, suas orações serão atendidas. Então, talvez não seja a ausência de fé o seu problema aqui, mas sim a presença de dúvida junto com a sua fé. Porque se fé e dúvida andam juntas, isso faz de você alguém de mente dividida. O livro de Tiago diz que uma pessoa de mente dividida é instável em todos os seus caminhos e não receberá nada do Senhor. Mas agora, porque você está ouvindo as Escrituras, está começando a crer, pois está ouvindo a vontade dele, que está em sua palavra. Ele, falando do Senhor através de seu Filho Jesus Cristo, deseja. Lembre-se do que eu te disse quando ele falou ao leproso. Ele disse: Eu sei que você pode, mas se você quiser. Ele disse: Eu quero. E essa palavra significa: Eu desejo, seja curado. Lembre-se que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito ao mundo para salvar o que estava perdido. Ele não enviou para condenar. Então, eu não estou te condenando se você não conseguiu receber a cura, ou talvez até mesmo se você costumava acreditar. E eu vou dizer costumava porque estamos cancelando isso agora. Você costumava acreditar que a cura e o poder da igreja do primeiro século tinham acabado. Bem, estou te dizendo que isso não é verdade. E até o final desse ensinamento, eu acredito que, até mesmo durante esse ensinamento, muitos de vocês vão receber uma cura enquanto assistem essa mensagem. Mas no final do programa, nós vamos orar por você. Prepare-se. Fique na expectativa pelo seu milagre. Então agora você está começando a acreditar, sabe? Agora eu quero ler para você uma passagem que está em Salmos. Isso faz parte do que eu chamo de nosso pacote de benefícios, nossos direitos de aliança por estarmos em aliança com o Senhor. Agora, se já ouviu falar de Davi, claro, todo mundo já ouviu. Davi matou Golias, mas ele era um rei, mas também era um profeta. E o rei Davi, que também era profeta, escreve no livro de Salmos, no capítulo 103. Vamos começar ali pelos versículos 1. Explica que quando o Messias vier, ele está dizendo: é assim que você vai saber que é ele, porque é isso que ele vai fazer. Ok, ouça isso. Estou lendo do livro de Salmos 103, versículos de 1 a 5. Eu amo isso. Um dos trechos mais importantes que encontrei. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Agora ouça isso, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, erros, pecados, transgressões. Você ouviu isso? Todas. Não algumas. Não parcialmente. Não só algumas. Quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem cura todas as tuas doenças. Não algumas. Agora, se você procurar essa palavra no grego, é todas. Se você procurar no hebraico, é todas. Então, você não pode tentar recorrer ao idioma original e tentar mudar isso. Ele perdoa tudo e cura tudo. Se você apenas crê. Versículo 4. Quem redime a tua vida da destruição? Quem te coroa de benignidade e misericórdias? Quem farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia? Eu aceito um pouco disso agora mesmo. E você, que tal renovar sua juventude? Deus, meu amigo, e você sabe disso. Ele é um Deus bom, um Pai que te ama e quer te curar e restaurar aquilo que o inimigo roubou de você. E, na verdade, acabamos de citar isso há pouco. Mas agora eu quero ler isso para você na Bíblia. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja, o pecado é a raiz e a doença, portanto, é o fruto que cresce do pecado. Na verdade, é do pecado original. Quando eu digo pecado original, quero dizer o pecado de Adão e Eva. Então você já nasce com a morte agindo em você.
Seu sangue é impuro, é imundo. Maldições geracionais podem estar presentes. Mas, meu amigo, você pode receber o perdão do pecado original, dos pecados que você praticou. E você pode receber a cura que teve base legal por causa desse pecado original. Ou talvez por causa dos seus próprios pecados. João, vamos para a terceira carta de João, capítulo 2. Amado, oro para que você prospere em todas as coisas. Agora escute. Prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como sua alma prospera. Hum, hum. Lembre-se, nós somos um espírito que é eterno, que tem uma alma, que é mente, vontade e emoções e que vive em um corpo. Então eu acredito que Deus quer que sejamos curados e que andemos em saúde divina. Não é ficar doente, ser curado, ficar doente, ser curado, sabe? Todo inverno, eu vou pegar gripe, vou pegar resfriado. Ei, em vez de dizer que vai pegar alguma coisa, por que você não diz que está pegando uma cura? Veja, se você realmente se enxergar em um lugar de vitória, resistindo à doença, resistindo à enfermidade, então acho que você vai estar mais alinhado com a Bíblia. Porque quando você nasce de novo, você está assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus e assentado com Ele em lugares celestiais. Eu não acredito que Ele está assentado em doença, enfermidade, instabilidade mental ou qualquer problema como pobreza. Eu acredito que podemos dizer: eu me vejo curado, resistindo à doença, porque sintomas não são doença, mas sintomas são propaganda da doença. Então você simplesmente diz: não, eu não quero isso. Eu não sou doente do Senhor, eu sou curado do Senhor. Veja, você nunca vai além da sua confissão. Se a sua confissão é depressão, então é isso que você vai ter, aquilo em que você foca. Vamos dizer assim, quando você foca no que não tem, você atrai a depressão. Quando você foca no que você tem, você acaba em louvor e adoração ao Senhor. Então acredito que Deus quer que sejamos curados e andemos em saúde divina. Como eu disse, nós somos um ser de três partes. Somos um espírito eterno que tem uma alma, que é a nossa mente, vontade, emoções, e temos esse corpo terreno que eu chamo de traje terrestre, mas ele ama todas as três partes de nós. Quando a humanidade caiu, não foi só o espírito que caiu, mas também a alma e o corpo, porque o corpo costumava viver para sempre. A mente era sã e não havia separação do espírito com Deus. Mas foi isso que aconteceu. O pecado separa você de Deus. Mas muita gente diz que a única coisa disponível na salvação é o perdão dos pecados. Olha, meu amigo, isso não faz o menor sentido. Se Deus nos ama, por que ele amaria só um terço de nós e deixaria dois terços apenas para sobreviver? Veja, ele não morreu só para que, depois que morrermos, nossa eternidade seja com ele. E sim, isso é maravilhoso e lindo, porque nossa vida é como um vapor de fumaça. Estamos aqui por pouco telefone. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nesse pouco tempo que estou aqui, eu quero que minhas dores sejam curadas. Eu quero os benefícios. Como eu li em Salmo 103, que perdoa tudo e cura tudo. Não consigo imaginar as pessoas dizendo: ele vai perdoar seus pecados, mas agora você tem que sofrer todo o resto. Sim, é claro que existe a doutrina do sofrimento. A gente vai passar por algum sofrimento. Mas eu acredito que muito do nosso sofrimento vem só de escolhas erradas que fizemos. Eu acredito que se ouvirmos a palavra, obedecermos a palavra, honrarmos a Deus e adorarmos a Deus, podemos começar a andar na autoridade verbal que nos foi dada, o poder do Espírito Santo. Podemos começar a resistir às coisas e ter uma vida muito mais bem-sucedida do que talvez muitos de nós já tivemos. Então, quando somos salvos e nascemos de novo, é o nosso espírito que tem esse encontro com Deus. Agora, nossa alma, que é nossa mente, vontade, emoções e nosso corpo não são salvos, mas há provisão feita na salvação, na aliança, para trazer cura à alma e ao corpo. Agora estou chegando a 40 anos caminhando com o Senhor. E nesses 40 anos eu vi mortos ressuscitarem, olhos cegos se abrirem, surdos mudos ouvirem e falarem, pessoas saírem de cadeiras de rodas. Milagres! Eu nem consigo me lembrar de todos eles. E não é louco isso? Porque foram tantos, milhares deles. Posso dizer literalmente, sem exagero, milagres e curas aos milhares. E agora estamos começando a fazer cruzadas. E haverá milhares, dezenas de milhares de pessoas. Você faz a oração em massa e milhares levantam as mãos dizendo: eu fui curado. Só temos tempo para trazer alguns ao palco. Mas eu adoraria poder ouvir o testemunho de todas essas pessoas. Deus é tão maravilhoso e tão incrível. Agora, o maior milagre que você vai presenciar é o de nascer de novo.
Então, se você está ouvindo esse ensinamento agora, quero deixar algo claro para você. Se você nasceu de novo, então está me dizendo que teve fé para o maior milagre de todos. Esse é um milagre maior do que ressuscitar mortos, curar cegos ou qualquer outra coisa. Você pode ser cego, ser curado e passar a enxergar. Mas se você não for salvo, vai para o inferno. Enxergar, na verdade, não te traz nenhum benefício real, só por um curto período aqui. Por que não nascer de novo, não ficar mais separado de Deus por toda a eternidade e ainda receber a cura para o resto do corpo? Então, se você já nasceu de novo, está me dizendo que teve fé suficiente? Tudo o resto que você precisa, certo? Ele deu a medida da fé. Eu acredito que Deus não nos dá menos do que precisamos, mas Ele nos dá exatamente o que precisamos. E nessa medida de fé, está a fé para nascer de novo. E esse é o perdão dos seus pecados. Mas nessa mesma fé agora, se você teve fé para o maior milagre, a salvação da alma, então a cura do corpo, finanças, comida, tudo mais que você precisa é nemor. Muitas pessoas agem como se a salvação, se você tivesse uma escada, seria o primeiro degrau. Agora eu preciso de mais fé para dinheiro, mais fé para cura, mas na verdade a salvação está no topo da escada. E agora tudo o resto que você precisa já está lá. Você só precisa cuidar de quem você escuta. Quando as pessoas começarem a dizer que ele não faz mais isso, você precisa dizer no seu coração: eu não te escuto mais, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o grande, e eu não sou o grande. E eu for Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, deixem de lado toda impureza e acúmulo de maldade, e recebam com mansidão a palavra implantada, que é poderosa para salvar a sua alma. Então você nasce de novo, seu espírito é salvo. Agora, para que sua alma seja salva, você não deve apenas passar pela tradução, saindo do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, mas agora precisa renovar sua mente pela lavagem da água da palavra. Existe uma tradução, agora existe uma transformação. Você precisa permitir que sua alma, sua mente, seja transformada à imagem de Deus. Amós 3,3 diz: como dois podem andar juntos se não estiverem de acordo? Até que você comece a concordar com o céu, que é a mente do céu, que é a palavra de Deus. Enquanto você não começar a concordar com o céu, vai ser muito difícil para você receber do céu. Então, a palavra enxertada de Deus pode salvar sua alma. A palavra pode curar sua mente e seu corpo. Agora, em Salmo 107, versículo 20, diz: ele enviou a sua palavra para os curar. Jesus era a palavra que se fez carne. Então vemos novamente que Deus enviou a palavra, que era seu filho, para curá-los. Jesus disse: vou repetir as escrituras. Eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. A palavra grega para salvar, salvação, é sozo. Ela significa muito mais do que apenas o perdão dos pecados. Também inclui ser curado, restaurado, liberto, ser posto em liberdade, ser completo ou ser preservado. Você sabe, como acho que já falei antes, mais de 70% do ministério de Jesus foi dedicado a curar os enfermos e expulsar demônios. A doença e a enfermidade eram do diabo naquela época e ainda são hoje. Jesus Cristo, o mesmo Espírito que perdoa, como vemos em Salmo 103, é o mesmo Espírito que cura. O Senhor me deu 2 mandatos, e esses 2 mandatos são proclamar a mensagem do poder do perdão. E o poder da igreja do primeiro século ainda está disponível hoje. Vamos ler essa passagem rapidamente. 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Agora, ouça, pelas suas feridas vocês foram curados. A penalidade pelo pecado foi paga na cruz. A penalidade pela doença foi paga quando ele foi amarrado ao poste de açoites e foi ferido pelas suas chagas. A tradução original é pela sua ferida. Nem era plural, era singular. Isso significa que bateram tanto nele que seu corpo ficou como um único grande hematoma. Se a penalidade já foi paga, então podemos quebrar o poder do pecado e da doença em nome dele. Lembre-se, é sempre o nome de Jesus, a fé nesse nome, pois Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Toda vez que pecamos, plantamos semente de morte. Quando a semente começa a crescer, ela se manifesta como instabilidade mental, enfermidade e doença. Mas quando chega o tempo da colheita dessas sementes, a colheita é a morte. Rapidinho, deixa eu compartilhar alguns milagres com você. Eu me lembro do meu primeiro culto de cura milagrosa em Nazaré. O pastor colocou uma mulher surda e muda, de 65 anos, na fila de oração.
Ela foi a primeira pessoa. Depois me disseram: eu queria ver se Deus estava realmente com você. Oramos por ela e, em questão de segundos, ela começou a falar, ela começou a ser curada. Foi emocionante. Também havia uma senhora com câncer em estágio 4 naquela mesma reunião. Ela foi curada. Todo ano, no Facebook, ela me manda fotos, a cena, diz oi e me conta que continua curada e que Deus é fiel. Isso é incrível. Sabe, quando orei por ela em nome de Jesus, em questão de segundos, os ouvidos dela se abriram daquela senhora. Havia mais ou menos 5 ou 6 outros casos de surdez. Todos eles foram curados. Toda pessoa com algum tipo de dor ou problema foi curada. Sabe, eu vou para a África do Sul há 25 anos. Tenho um lugar. Era numa igreja de refugiados congoleses. Uma senhora estava grávida de 7 meses. Não havia batimentos cardíacos, não havia movimento. Os médicos tinham dito a ela que precisariam induzir o parto. O bebê iria sofrer um aborto espontâneo. E ela orava todos os dias: Pai, não deixe esse bebê sair do meu corpo. Ela sabia que viria um cara dos Estados Unidos para fazer um culto de milagres. Ela não me conhecia, eu não a conhecia. Cheguei lá, ela era a primeira pessoa na fila de oração. Me contaram o que estava acontecendo. Eu realmente disse: Senhor, cara, não sei se tenho fé para isso. Eu só estou confiando em você. Minha mão tocou a barriga dela. O bebê começou a chutar e pular. Na verdade, voltei alguns anos depois. A criança tinha 8 anos de idade. E eu tirei uma foto com essa criança que um dia esteve morta no ventre. E Jesus a ressuscitou. E eu disse: não é a minha fé, senhora. É a sua fé que trouxe vida para o seu bebê. Menini, o bebê. Foi emocionante tirar aquela foto. Eu estava em um aeroporto em Amsterdã e havia uma mulher muçulmana com o véu e toda aquela roupa. Ela era aleijada das mãos e das pernas. Colocaram ela em uma cadeira de rodas ao meu lado. Perguntei se ela tinha fé. Ela era uma pessoa de fé. Ela disse: ah, sim, eu sou muçulmana. Eu disse: sinto muito em ouvir isso. E a conversa continuou. Ela deixou que eu orasse por ela. Ela foi totalmente curada, renunciou à sua fé, aceitou Jesus Cristo e foi curada. Ah, tô te dizendo, na minha primeira viagem ao Paquistão, uma mulher estava possuída. Oraram por ela durante 26 anos. Jesus libertou ela. Ela e o pai foram salvos. Agora eles estão na igreja trabalhando, totalmente libertos. Cara. Eu poderia passar horas te contando todas essas histórias, de olhos cegos a ouvidos surdos, de pessoas em cadeiras de rodas. Mas estou aqui hoje para te dizer que já vi tantos milagres. Estávamos a 40 minutos de onde capturaram Osama Bin Laden, em Islamabad, no Paquistão. Lá, em uma reunião de 2 dias, tivemos 8 adultos surdos-mudos ouvindo e falando, porque impus as mãos sobre eles e disse: eu quebro a maldição do ventre. Espíritos de surdez saíram e Jesus os curou. Sabe de uma coisa? Estou chegando ao final desse ensinamento e quero orar por você. Se você tem qualquer dor, enfermidade, doença, vírus, não importa o que seja, problemas femininos, problemas no coração, problemas no sangue, mente, olhos, coloque a mão sobre esse problema e você mesmo faça a imposição de mãos, e eu serei a voz por você agora. Você está pronta? Eu estou crendo, assim como falei sobre milagre e cura. Você vai ver Jesus te libertar. Em nome de Jesus, eu quebro todo o feitiço, toda a maldição, toda a encantação que veio contra você agora. No nome poderoso e forte de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de enfermidade. Sai agora, em nome de Jesus. Espíritos de cegueira, surdez e mudez, eu ordeno que vocês saiam. Proíbo vocês de voltarem. Saiam do corpo dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Olhos comecem a enxergar, ouvidos comecem a ouvir, em nome de Jesus Cristo. Todo tumor, caroço, hérnia, agora, em nome de Jesus, eu ordeno aos espíritos que te deem vida. Saiam e não voltem mais. Eu amaldiçoo esses caroços no seio e no corpo. As hérnias na região da virilha se dissolvam agora. Eu te amaldiçoo assim como Cristo amaldiçoou a figueira. Em nome de Jesus, dissolve. Em nome de Jesus. Todo espírito de tormento, artrite, bursite, fibromialgia, saiam do corpo dessas pessoas agora e não voltem mais. Todo espírito de paralisia, de aleijamento, saiam das pessoas agora. Saiam dos corpos delas. Eu ordeno vida, que o cérebro comece a se comunicar com todos os músculos, sistemas nervosos sejam curados agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo. Eu te dou glória, agora mesmo. Eu libero o teu poder milagroso de cura. Assim como em Salmo 107:20, eu envio a tua palavra. Eu declaro paz agora para as pessoas que estão nesse barco de dúvida e incredulidade por causa da doença, enfermidade. Eu quebro o poder desse diagnóstico sobre eles agora.
pernas fortaleçam-se, em nome de Jesus. Agora, seja qual for o seu problema, quero que você comece a fazer algo que não conseguia fazer antes. Levante-se dessa cadeira de rodas, dessa cama de enfermidade. Levante esses braços, dobre, abre e fecha essas mãos. Artrite, saia dele, verifique esses caroços. Comece a focar com seus olhos, ouça com seus ouvidos. Eu creio que você vai perceber que foi tocado pela mão do Mestre. Você viu? É a vontade dele. Jesus veio para fazer a vontade daquele que o enviou, seu Pai. Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, que andou por aí curando todos os oprimidos do diabo, pois o Pai o havia curado. Eu amo outra passagem das Escrituras que diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, em nome de Jesus, agora mesmo, que as obras do diabo, toda maldição hereditária até a 4ª geração, do lado da sua mãe, do lado do seu pai, sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Você nasceu de novo, você é o templo de Deus, você é o proprietário desse templo, você tem poder de despejo. Comece a mandar essas coisas embora, expulse-as do seu corpo. Para de conversar com o diabo, para de ouvi-lo. Mande-lhe calar a boca e diga para essas coisas saírem do seu corpo agora. Se isso tentar voltar, se diz, eu fui curado. Agora, 2 dias depois, isso volta. Você diz, meu irmão, você não vai voltar. Eu não perdi minha cura. Eu sou o curado do Senhor. Deixe isso ser sua nova identidade. Eu sou uma nova filha curada. Nova e curada. Eu sou o curado do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço por esse tempo de escuta. E eu creio, sem nenhuma dúvida, agora mesmo, em milagres diários, todos os dias na sua vida. Ei, aqui é o Dr. Brian Adams. Eu declaro bênção sobre você, que o rosto do Senhor brilhe sobre você. E eu sei que você vai levar esse testemunho para todo mundo, para dizer que Ele é o grande. Eu sou. Deus te abençoe.